Irmãos, abra comigo sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. Carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 2. Os irmãos encontraram? Colossenses 2. Vou ler aqui do versículo 13 ao versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eterno Pai, glorioso Senhor, a Ti seja toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Amamos, Senhor, a Tua obra. Amamos, Senhor, Teu Espírito e o Teu Filho, que nos redimiu, Senhor, do império das trevas, nos resgatou, fez diferença nas nossas vidas, continua fazendo e sempre fará. Nosso alvo, Senhor, é o céu. Nós queremos o céu muito mais, meu Deus, do que ouro ou do que a prata, aqui nessa terra. Tenho tentado, Senhor, no meu ministério, levar esta igreja, este povo, a buscar a Tua face muito mais, Deus, do que os benefícios terrenos. Porque, Senhor, mesmo que consigamos aqui tanta fortuna, tamanha fortuna ou bens, isso é temporal, Pai. Nós queremos é passar toda a eternidade contigo. De nada, meu Deus, vale ao homem ganhar o mundo e vir a perder a sua alma, diz a Tua palavra, Pai. Eu clamo e suplico a Ti, Deus, que sejamos um povo, Pai, que quer o Senhor, Pai, que não quer usar o Senhor, meu Deus, para conquistar coisas na terra, porque a Tua palavra diz para não ajuntarmos tesouros na terra, mas sim no céu, aonde não há traça, onde não há ferrugem, aonde não existem ladrões. Nossa pátria é o céu, e sabemos, meu Deus, que a ponte que foi realizada, construída, que vai nos unir e nos levar ao céu, é a cruz de Cristo, do Teu Filho amado, que veio pagar os nossos pecados aqui na terra. Peço, Deus, que Tua graça e Teu Espírito seja sobre todos nós, que haja, meu Deus, um despertar no coração e na mente do Teu povo, e no Espírito, Senhor, também, para que possamos, meu Pai, viver centrados, a nossa vida centrada na cruz do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, talvez você tenha reparado que esse ano, depois que voltei das férias, eu tenho pregado muito a respeito de Deus, tentado revelar Deus à igreja, porque foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Em oração, tenho tido tempos maravilhosos com Deus em oração. Deus tem ministrado coisas tremendas ao meu coração. E uma das coisas muito fortes que Deus tem falado ao meu coração é que o povo de Deus hoje busca muito poder, mas não o conhece. E o que Deus ministra ao meu coração é que eu o revele à igreja. Deus me pediu isso, me revela a igreja, revela minha obra à igreja. E hoje, meus queridos, eu quero falar sobre a importância da cruz nas nossas vidas. Porque a cruz, ela precisa ser o centro da vida cristã. Hoje, nada contra, meus irmãos, mas a gente às vezes olha carros
de pessoas que acredito que são crentes, com um peixinho atrás do carro. O peixe, ele não é o nosso símbolo é a cruz. Nós fomos salvos por Jesus Cristo através da cruz. E a nossa vida, ela precisa estar centrada nessa cruz. Porque se tirarmos a cruz do que nós vivemos, perde-se o sentido de todas as coisas. Se, por exemplo, vivermos o Natal sem cruz, sobra somente o presente e o bom velhinho. Se tirarmos, não é mas deixa de ser a encarnação do Senhor Jesus. Se nós tirarmos a cruz da Páscoa, deixa de ser a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e aí não é mais o cordeiro, e aí passa a ser o coelho e o chocolate. Não sou contra a comemoração dessas datas, mas nós precisamos comemorá-las na sua essência. No nascimento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se tirarmos da nossa vida a cruz, nós não somos cristãos. Nós podemos ser simpatizantes com a obra, com a causa de Cristo. Mas se não houver cruz nas nossas vidas, não somos cristãos. A palavra de Deus é clara, que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus dia após dia. Não é? O apóstolo Paulo, ele fala de estar crucificado com Cristo. Então a cruz, ela não pode ser retirada das nossas vidas. Mas por que a cruz? Por que a cruz, ela entrou nas nossas vidas e por que que ela é importante nas nossas vidas e que centremos ela ou a entronizemos no centro das nossas vidas? Esse trecho que nós lemos aqui, quando Paulo escreve à igreja dos Colossenses, era uma igreja que essa igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ela foi fundada por um moço chamado Epáfras. E ele estava passando uma situação complicada ali. E Paulo ajuda escrevendo essa carta. Qual era o problema desta igreja? Estavam tirando a cruz da igreja. Haviam falsos ensinamentos dentro daquela igreja que dissociavam a obra de Jesus através da cruz do Senhor Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, hoje, se nós olharmos a situação da igreja no mundo, conseguiram remover a cruz de dentro do coração do povo de Deus. Entronizaram-se bênçãos, vitórias e triunfos e removeram a cruz do nosso coração. Então, amados irmãos, por que a cruz? Essa passagem aqui, então, está falando sobre uma dívida. O versículo de número 14 fala que havia uma dívida. Que dívida é essa? Quando nós falamos em dívida, nós precisamos entender que se há uma dívida, há um devedor, há um credor, há um valor, há uma forma de se pagar essa dívida e um resultado de se pagar a dívida. A nação brasileira passa por uma crise sem precedentes. E muitas pessoas estão endividadas. Se tornam devedores. Há um credor, há um valor dessa dívida. E eu não vim aqui para lembrá-lo das suas dívidas, né? Das nossas dívidas, porque amanhã nós vamos precisar pagá-las, né? Mas vim aqui para falar sobre uma dívida que foi paga. Então há um devedor. Segundo essa passagem aqui da palavra do Senhor, fala sobre uma dívida, então existe um devedor. Esse devedor somos nós. O versículo 13 diz aqui: vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Esse trecho descreve um estado deplorável a que o homem se encontrou. Ele se encontrou morto em delitos e pecados e pela incircuncisão da vossa carne. Deus não nos criou para a morte, Ele nos criou para a vida.
João 10:10 diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quem veio para trazer a morte foi o inimigo das nossas almas. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ou seja, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados foram aqueles que se passaram para o outro lado. Saíram debaixo da vida de abundância e foram para a morte, para as transgressões e para a incircuncisão da vossa carne. Quando fala de transgressões, são os pecados pessoais, e a incircuncisão da carne, aquela inclinação que o homem no pecado, ele adquire na sua vida. Porque o homem, quando ele se entrega ao pecado, e a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, esse homem então ele passa a ser inclinado para o mal, e isso continuamente. É um estado deplorável, que só existe uma palavra para descrever este estado: morte. Vós que estavam mortos. O pecador, ele está morto. Ele pode ter uma vida biológica, ele pode puxar o ar pelas narinas e chegar ao pulmão, mas ele está morto. Ele está morto porque a palavra morte, ela significa separação. E é muito interessante, meus irmãos, essa palavra separação. E no português fica tão rica essa palavra, porque santidade também é separação. Ser santo é ser separado. E ser pecador também é ser separado. É muito interessante. Mas ser santo é ser separado do mundo. E ser morto é ser separado de Deus. São as duas faces de uma mesma moeda. Nós precisamos viver uma separação, mas a separação do mundo. Se pegarmos uma moeda e você olhar esta moeda, ela tem dois lados que nós chamamos de cara e coroa. Cara é aquela efígie que está ali estampada. E a coroa é o número que está estampado naquela moeda. Porém, o lado que tem valor é o lado que tem o número, é a coroa. A cara não tem valor algum. Eu me lembro somente agora da moeda de 1 centavo que estamparam a carinha de Pedro Álvares Cabral, coitadinho. Uma moeda que nem tem valor mais e nem existe mais, não é? Mas se há um valor nessa moeda, é na coroa e não na cara. Coroa esta que eu e você devemos almejar, porque hoje nós vivemos a cruz, mas na glória trocaremos a cruz pela coroa. E a coroa então é o lado da santidade, separados do mundo para Deus, e não separados de Deus para o mundo. Nos tornamos devedores. Nós nos tornamos devedores quando nós pecamos. E para quem nós devemos? Porque, como eu disse, toda dívida tem um devedor, mas há também um credor. Credor é aquele para quem nós devemos. Para quem que nós devemos? Nós devemos para Deus. Nós não nos tornamos devedores ao diabo, nós nos tornamos devedores a Deus. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, esta morrerá. O caráter de Deus é esse. Ele disse, a alma que pecar, esta morrerá. E esta é a dívida, a morte. No Novo Testamento, em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Esta é a palavra de Deus. Ele disse que quem pecar vai morrer. Tem que haver morte para quem pecar. Mas nós podemos dizer aqui essa noite, mas Deus é amor. Ele não poderia nos perdoar a todos? Simplesmente passar a régua e nos perdoar a todos? Se ele fizesse isso, ele não seria Deus. Ele não seria Deus. Porque a palavra também diz que Deus não pode negar-se a si mesmo.
Deus não pode fazer uma coisa, usar um atributo seu, no caso o amor, e macular um outro atributo dele, que é a santidade. Ele não pode usar a misericórdia e torcer a justiça. Ele mesmo disse, o salário do pecado é a morte. Se pecar, tem que morrer. Deus é Deus, Ele não é homem. Por isso que os padrões são muito elevados. Porque imagine uma coisa, meu querido, Deus, Ele nunca atuará na minha e na sua vida, quebrando uma lei que porventura Ele já tenha dado lá atrás. Jesus Cristo, quando chegou aqui e andou entre nós, Ele disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. A lei de Deus precisava ser cumprida. Tudo que Deus disse precisava ser cumprido. E sempre precisará ser cumprido. Deus, Ele não faz vista grossa. Deus, se fizer vista grossa, não é Deus. Deus é santo, Ele é perfeito, é infinito, é misericordioso, é reto, é justo, e Ele nunca quebrará nenhum dos seus atributos, nem em nome do grande amor que Ele tem por cada um de nós. Nós é que conseguimos fazer isso. Nós que muitas vezes, em nome do amor, nós quebramos a justiça. Passamos a mão na cabeça do injusto, em nome do amor. Mas não é isso que Deus faria. Porque Deus não encobre delitos em nome do amor. Nós às vezes estragamos os nossos filhos e as pessoas que em nome do amor, permitindo que eles pequem, permitindo que eles errem. Ah, mas é meu filho. Meu querido, esse não é o caráter de Deus. Deus, se precisar disciplinar, Ele disciplina. E a palavra de Deus diz que Ele disciplina porque Ele ama a quem Ele ama. Então, amados irmãos, o pecado conseguiu torcer na nossa mente características que não poderiam ser torcidas. Deus, Ele não erra. Se Ele disse, vai ter que ser cumprido. Assim é com as suas leis. Assim é também com as suas promessas. Se Ele te prometeu algo, antes que você morra, Ele cumprirá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque nenhuma palavra do Senhor que lhe for proferida é vazia, é vã ou é fútil. Tudo que sai dos lábios do Senhor é verdadeiro. Aleluia! Por isso que nós podemos estar tranquilos, porque mesmo que venha a tormenta, mesmo que venha o tsunami, mesmo que venha o terremoto, Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, irmãos, eu fiquei assim, tão feliz ao ver aquele menino brasileiro, Wendel Lira, que ele ganhou lá na FIFA o gol mais bonito, né, do ano de 2015, né, desbancou Messi, desbancou Neymar, Cristiano Ronaldo, Paulo Bodini, desbancou todo mundo, né? Quando eu jogava bola, eu sempre fui ruim, mas o menino desbancou todos esses grandes. E ele falou uma frase lá quando ele recebeu, um menino muito humilde, crente. Ele disse assim, quando Davi olhou Golias, todos falavam para ele, desista, ele é muito grande. Mas Davi olhou o gigante Golias e ele disse, ele é muito grande, é impossível que eu erre. Aleluia, aleluia, ele é grande mesmo, é impossível que eu erre. E esse menino então glorificou o nome de Deus, ali em meio aos reis e poderosos. Sabia que isso é uma promessa de Deus? Te colocarei em meio aos reis e poderosos, e tu falarás coisas grandes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa quinta-feira eu fui tomado de uma grande emoção. Fui pregar lá na igreja do Castelo. E, pastor, ficou emocionado porque foi pregar na igreja? Fiquei emocionado por quem é o pastor daquela igreja. Porque quando, é o pastor Geraldo Nunes, quando cheguei à igreja, eu olhava esses homens, eu olhava o pastor Geraldo,
eu olhava o pastor Fernando, eu olhava o pastor Aguiar, eu olhava o pastor André. E eu olhava aqueles homens, e esses homens foram meus modelos. Foram homens que eu quis imitar. Não no mau sentido, mas imitar o caráter desses homens. E aí o pastor Geraldo, são quase 20 anos de ministério pastoral meu. Ele me convidou para pregar na igreja dele. E Deus, ele disse assim: filho, a minha palavra está escrita, que eu retiraria você do monturo e te colocaria para te assentar no meio dos príncipes. Cumpro essa palavra na tua vida hoje. Monturo é monte de lixo. Eu e você estávamos num monte de lixo quando no pecado. E ele me fez assentar no meio daqueles que foram meus modelos. Há anos eu me assento ao lado, ombro a ombro, do pastor Fernando. Desses homens de hoje, já de cabeça branca, que quando cheguei à igreja tinham cabelo, hoje eu talvez não tenham mais. Tinham cabelos pretos, hoje já são brancos. Não tinham barriga, hoje são barrigudos. E eu fui para o mesmo caminho. Mas Deus cumpre as suas palavras, cumpre as suas promessas. Mas Ele também cumpre as suas leis. Ele cumpre os seus mandamentos. E não adianta enrolar Deus, porque nós não conseguimos enrolar Deus. Não conseguimos esconder nada de Deus, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. E é muito interessante, porque parece que Deus tem visão de raio-x, né? Porque Ele vê o coração das pessoas, né? Hoje o homem, para ver o coração, precisa passar um cano pela, né, como o pastor Hamilton, para ver o cérebro dele, teve que passar uma câmera pela veia femoral, chegou lá no cérebro e olhou e falou: ih, tá uma goiaba, né? Olhou lá e viu, né? Outro faz cateterismo, mas Deus olha e vê o nosso coração, a nossa alma. Ele consegue pesar o nosso espírito, né? Não conseguimos enrolar Deus. Mesmo que tentemos nos justificar, mas Deus, tu conhece o meu coração. E Ele deve falar assim: é por isso mesmo que eu te trato assim, seu pecador, né? Deus cumpre a sua palavra, cumpre toda. E isso é bom, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele não é um Deus que levanta de mau humor e depois Ele está feliz e nos trata segundo como Ele acordou no dia, até porque Ele não dorme, nem toscaneja o guardião de Israel, diz a palavra do Senhor. Ele é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. Então Deus nos dá segurança. Mas um Deus de padrões tão elevados, Ele precisa de um povo de padrões muito elevados. Porque Deus não anda com pecadores, mas Ele ama a mim e a você. E nós estamos em dívida com Ele. Estamos em dívida com o Senhor. Mas essa dívida, ela é alta ou ela é baixa? Qual é o valor desta dívida? Porque toda dívida tem um valor, né, que precisa ser pago. Duro quando a gente deve um boleto cheio de zero, né? Você pega aquele boleto, né, Regina? E quanto zero? Deus! Como que eu vou fazer para pagar esse troço? Aí junta com outro boleto com menos zero, junta com outro, na hora que você vê, Deus amado, eu não pago mais, né? Aí nome para SPC, isso e aquilo, né? Ah, mas eu falei que eu não ia lembrar das suas dívidas, desculpe. Mas a dívida celestial era grande. E a Bíblia fala o tamanho dessa dívida. Fala o valor dela, sabia? Lá em Mateus capítulo de número 18, há uma parábola, a qual nós conhecemos como parábola do credor incompassivo. Essa parábola diz que havia um rei numa terra, e ele resolveu ajustar as contas com todo mundo que lhe devia. Chegou e falou assim: hoje é o dia, né? Eu vou ajustar as contas. E ele chama um servo, um súdito do reino, e fala: paga o que tu me deves. Você me deve 10.000 talentos. Paga o que você me deve. Senão eu vou te jogar na cadeia, vou vender seus filhos como escravos, a sua esposa como escrava, até você me pagar o último centavo. E aquele servo, não tendo como pagar, lhe cai aos pés, chora, pede perdão, tem compaixão de mim,
me ajude. E diz a parábola que o rei, ele, movido por intensa compaixão, entenda que o rei é Deus e o devedor somos nós. Movido por intensa compaixão, lhe perdoa a dívida. Aquele servo sai ali do palácio real e chega ali na porta do templo e encontra um conservo seu que lhe devia 10 denários. Perdão, 100 denários. E ele agarra aquele homem pelo pescoço e ele fala assim: me paga, porque senão você vai para a cadeia. E ele também, aquele que devia 100 denários, ele pede, clama, por favor, me ajude, não tenho como pagar. Só que aquele homem não foi movido por compaixão. E não perdoou a dívida e lançou aquele homem na cadeia. As pessoas que tinham presenciado a situação, correram e falaram para o rei: aconteceu assim e assim. O rei manda chamar aquele moço e diz: por que você não fez como eu fiz? Eu lhe perdoei uma dívida de 10.000 talentos. E você não podia perdoar uma dívida muito menor de 100 denários daquele homem? E essa palavra, ela nos ensina que nós precisamos ter a natureza de Deus. A natureza perdoadora. E aquele homem então é jogado na cadeia. Muito bem. Como a gente está falando de dívida, vamos falar de valores então. Denário e talento eram moedas da época. O denário, ele era o salário de um trabalhador de um dia. Valia 4 gramas de ouro. Um denário. Um denário, 4 gramas de ouro. O trabalho de um assalariado, de um dia. Então eram 100 denários. Então ele devia 100 dias de trabalho para aquele moço, para o outro moço. 100 dias de trabalho. Ou seja, se você pegar 4 gramas vezes 100, vai dar 400 gramas de ouro. E o talento? Um talento, sabe quanto vale? 34 quilos de ouro. Um talento. E ele devia para aquele rei 10.000 talentos, ou seja, 340.000 quilos de ouro. Ai! Se você dividir 340.000 quilos por 4, que são 4 gramas, vai dar 85.000 dias de trabalho. Se você dividir 85.000 dias por 365, dá 233 anos. A dívida do menorzinho era 100 dias de trabalho, que devia homem para homem. Mas o servo para o rei, que nos ensina nós para Deus, nós teríamos que trabalhar 233 anos, pegando todo o nosso salário e dando na mão de Deus. Precisaríamos de pelo menos 3 vidas. 3 vidas. Só que a palavra de Deus, a qual eu disse para você que ela é absoluta, perfeita e nunca será revogada, não é? Porque diz que todas as coisas passarão, céu e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, né? Ela diz lá em Hebreus que ao homem só é permitido morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Então nós não acreditamos em reencarnação. Coitados dos budistas e dos kardecistas que acreditam em reencarnação. Nós acreditamos em ressurreição. Aleluia! Nós vamos ressuscitar com Cristo. Amém, querido? Nós vamos para o céu. Um dia receberemos o corpo glorioso e vamos para o céu. Mas não tem como pagar essa dívida, porque precisaríamos de pelo menos 3 vidas, vivendo pelo menos 70 anos em cada uma dessas vidas. Então chegue à conclusão, é impossível de pagar. Nossa dívida com Deus, ela é impossível de pagar. E agora? Estamos perdidos? O pessimista poderia dizer, lascou. Vamos ter que ir para o inferno. E lá não tem ar-condicionado, não adianta ventilador, porque o bafo lá é violento,
Você está aqui, acha que está muito quente, você vai para lá, vem uma chuvinha de enxofre, aí você volta para cá, só que ali há verme, há ranger de dentes, e aí você corre para o outro lado, e aí não tem saída. Não tem saída. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele, diz a palavra, que Ele veio para quê? Para cumprir a lei. A lei disse, se pecou tem que morrer. Mas a lei, ela também diz uma coisa maravilhosa. Diz assim em Levíticos 17:11, porque a vida da carne está no seu sangue. E eu a tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação por suas almas. Porque pelo sangue se faz expiação pela alma. Romanos 5, 8 e 9 diz, mas Deus mostra o seu amor para conosco, quando ainda pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. E muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós somos salvos da ira de Deus através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Ele veio para pagar a nossa dívida. Sabe, queridos, que muitas vezes nós tentamos pagar essa dívida? É verdade. Nós ouvimos já dizer na palavra de Deus sobre lei e graça. A lei foi dada para o homem, para que o homem conhecesse quem era Deus. E para ter estatutos e mandamentos para se portar na vida. Paulo disse a Timóteo, a lei é boa. Mas disse aos romanos, mas ela está enferma por causa da carne. Não há sequer um homem que consiga cumprir a lei. E mais, às vezes nós tentamos pagar essa conta para Deus. Às vezes nós tentamos nos justificar perante Deus. Lá no Antigo Testamento, todos nós conhecemos, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus no Santo dos Santos, com uma bandeja cheia do sangue de um cordeiro sem defeito, que prefigurava o sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele entrava com aquela bandeja, e ali na frente da Arca da Aliança, ele se portava na frente, ele chegava à frente da Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, havia um pote com maná, que milagrosamente não se deteriorava, a vara de Arão que havia florescido, e havia as pedras, as tábuas da lei, naquela arca. Isso representava os pecados de Israel. E diz que entronizado entre os querubins estava Deus. E Deus olhando para aquela arca e só encontrava pecado no meio do povo. Mas o sumo sacerdote, ele vinha com a bandeja cheia de sangue e colocava sobre a arca no propiciatório, local de se aplacar a ira de Deus. E aí então aquela bandeja com sangue era colocada em cima da arca e não se via mais. Quando se olhava, o homem olhava ali, a arca não via mais os pecados, mas via o quê? O sangue do cordeiro. Só que o sangue só encobria os pecados. A lei não tem como justificar o homem, torná-lo justo, porque ao acabar o sacrifício, o sacerdote removia a bandeja e levava embora, e ali de novo estava exposto perante a face de Deus o pecado do homem. Quantas e quantas vezes nós tentamos nos justificar através de boas ações para Deus. Ah, Deus, mas eu já fiz tanta coisa para o teu reino. Ah, Deus, eu já fiz tanta coisa pelas pessoas. Ah, Deus, eu já fiz. Meu irmão, isso não vale nada. Nossas boas ações, elas não valem nada na nossa redenção. Porque boas ações, amados irmãos, fomos chamados para fazê-las. É uma obrigação minha e sua ser bom com as pessoas. Só os kardecistas, os espíritas que acham que compram o céu com boas ações. Nós somos chamados a elas. Fomos chamados a elas. Mas diz lá em Hebreus, que Jesus Cristo, Ele entrou no Santo dos Santos através do véu, ou seja, da sua carne, a qual foi ofertada a Deus, que era o credor.
E ele, como sumo sacerdote e como cordeiro, ele pagou de uma vez por todas todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus não morreu para pagar pecado nenhum para o inferno, hein? Isso é heresia pura. Jesus pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Jesus estava cumprindo com a justiça de Deus. Deus não faz negócio com o capiroto. Deus não faz negócio com o inferno, porque quando Jesus morreu, as portas do inferno foram trancadas, aleluia! E diz a palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele trancou e jogou a chave fora, aleluia! O inferno não tem poder sobre a vida daquele que está debaixo do sangue de Cristo. Porque o capeta, ele não consegue olhar lá dentro, mas ele olha eu e você e ele vê o sangue do Cordeiro Imaculado do Senhor. E ele olha e ele fala, essa dívida já foi paga, eu não posso com esse camarada, eu não posso com ele, porque ele é do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é aí que entra a cruz, irmão. É aí que entra a cruz, porque a carne do Senhor foi dilacerada e o sangue do Cordeiro foi derramado através da cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz, aonde a nossa condição deplorável, ela foi transformada. Chega-se um morto aos pés da cruz, e pela fé em Jesus Cristo, ele tem poder para reviver. Aleluia, essa é a primeira ressurreição. Nós já ressuscitamos com Cristo. Aleluia, através da cruz. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Lá no Evangelho de Lucas, fala que um dia, numa Páscoa, no monte chamado Calvário, foram erigidas 3 cruzes, uma ao centro e 2 malfeitores ao lado de Jesus. Jesus crucificado ao centro, ao lado um malfeitor e ao outro lado outro malfeitor. E diz que as pessoas passavam e lançavam impropérios para Jesus Cristo. E um dos malfeitores que estava ali ao lado blasfemava de Jesus, dizendo, não disses que tu eras o Cristo, o Redentor, o Messias, o Salvador? Faz alguma coisa então, livra-te desta cruz, destes cravos, e livra-nos também. Mas o outro malfeitor, que devia ser o comparsa dele nos roubos, delitos, ele diz, não temes a Deus, não? Não temes a Deus falando dessa forma e estando debaixo da mesma sentença? Ora, veja, nós, com muita correto, estamos aqui, porque estamos presos aqui, estamos pagando pelos delitos que nós fizemos, pelos crimes que cometemos, a justiça nos traz aqui, mas este não fez nada, e está aí pregado. E aquele moço, ao invés de cobrar Jesus, cobrar de poder, cobrar Jesus de bênçãos, cobrar Jesus das campanhas que ele tinha feito, dos 7 dias de batalha para um ano de vitória, das campanhas, dos dízimos, dos sacrifícios próprios que ele havia feito. Não, o outro disse assim, Jesus, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus, olhando para ele, disse assim, digo-te, meu querido, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Há uma cruz sem sentido. Quando estamos crucificados na cruz das cobranças e não na cruz de Cristo. Quando achamos que nós é que pagamos os pecados da humanidade, que nós somos tão bons, que nós podemos enfiar o dedo na cara de Deus e lhe determinar o que fazer. Eu determino que tu faças isso ou aquilo outro. Esta é a cruz sem sentido.
Mas Paulo, ele disse: estou crucificado com Cristo, e não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Queridos, nós precisamos estar crucificados, mas com Cristo. Como aquele malfeitor. Talvez não roubamos bancos. Talvez não defraudamos como aquele moço. Não sei qual era o crime dele. Mas eu sei que ele era tão pecador quanto eu e você. Mas ele olhou para Jesus e o reconheceu como Salvador. E ele ali se arrependeu dos seus pecados. E ele reconheceu: nós erramos e é justo que estejamos aqui. E clamou a Jesus: não te esqueças de mim. O nome daquele moço foi escrito no livro da vida. E se eu e você estamos crucificados com Cristo e vivemos a centralidade da cruz nas nossas vidas, esta cruz faz sentido. E Jesus não se esquecerá de mim e de ti, porque Ele, que é Deus, também disse: estarás comigo ainda hoje no paraíso. A cruz tem que ser o centro da minha e da tua vida, porque é por ela que a dívida é paga. A palavra sumo pontífice, que é dada ao Papa, significa o grande construtor de pontes. Sumo pontífice quer dizer isso, o grande construtor de pontes. O Papa não constrói ponte alguma, mas Jesus constrói uma ponte que nos leva ao céu. Ele é o sumo pontífice. E nós vamos chegar ao céu através da cruz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É na cruz, amados irmãos, que nós somos humilhados. É na cruz que o nosso orgulho, ele é finalizado. É na cruz que os nossos pecados, eles acabam. É na cruz, amados irmãos, que nós voltamos a ser um projeto de Deus. É na cruz que nós nos identificamos com o Senhor Jesus Cristo. É ali na cruz que nós vamos obter toda a nossa vitória. Aleluia, em Cristo Jesus. Não há mérito nenhum em mim e em ti. Podemos ser os mais bondosos sobre a terra, mas se há algum mérito em nós, algum valor em nós, é porque Jesus Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Não podemos tirar a cruz das nossas vidas. Não podemos. Mas eu disse que há um resultado. Paga a dívida, sai do SPC. Paga a dívida, sai do Serasa. Deixa de dever. Jesus pagou a nossa dívida, mas agora nós continuamos sendo devedores dele. Nós somos devedores de Cristo, continuamos devendo a Cristo. Sabe o que nós devemos agora? A nossa obediência. Não é mais a nossa vida, porque Ele pagou a nossa dívida, e nele nós cumprimos a lei. Não tínhamos como cumprir a lei, mas Cristo cumpriu, e nós em Cristo cumprimos com toda a lei de Deus. Nós cumprimos a lei através da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas se alguém paga a tua dívida, você fica devendo para essa pessoa. Não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas nós devemos obediência ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nossa vida não nos pertence mais. A nossa vida agora pertence a Cristo. E nós precisamos ser a imitação de Cristo. Agora, como diz Paulo em Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que tenho na carne agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Somos devedores de Cristo. Nós precisamos viver como lhe agrada. A dívida do pecado foi paga. Acabou. A dívida foi paga. Mas há a dívida da vida agora. E essa, amado irmão, como diz o Salmo 150, enquanto houver fôlego de vida nas minhas narinas, eu te louvarei. Eu te louvarei. Portanto, meu querido, talvez você pague a sua dívida amanhã com o seu credor. E talvez no mês que vem você volte a se tornar devedor de novo dessa dívida. Mas com Deus,
Não permita que nunca mais você deva algo para Deus. Nunca mais se torne devedor para Deus através do pecado. Abandone o pecado na tua vida. Abandone os pecados da tua vida. E como eu disse para você, eu não vim aqui essa noite para te lembrar das tuas dívidas. Mas eu vim aqui essa noite para dizer que Jesus pode pagar a tua dívida. Mas nunca mais se coloque na posição de um devedor. Abandone o pecado na tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Centralidade da cruz. A cruz é importante para mim e para você. Meu querido, viva Deus de uma maneira muito intensa. Você viu o tamanho da dívida. Não tinha como pagar. Ela era muito grande, essa dívida. Mas esse Deus, Ele é maravilhoso também. Esse Deus, Ele é tremendo também. Não se coloque mais em dívida com Deus. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos. Amados, as bênçãos são boas, mas a salvação é muito melhor. A salvação em Jesus Cristo, ela é muito melhor. Faça da cruz que está sobre a tua vida uma cruz que tem sentido, e não uma cruz sem sentido. Nós vamos cantar esse louvor, e depois eu quero orar por você, em nome de Jesus. Cruz eu vou, se eu sofrer participar dessa obra eu vou caminhar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Jesus, merecida vida, Senhor, merecida vida, de graça recebe, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh,
aproximo, quebrantado no seu amor. Foi pro seu amor, Senhor. Nos quebrantou, seu amor nos curou. Quebrantado o seu amor. Um dia, queridos irmãos, Jesus estava empreendendo uma viagem. Chegando numa cidade, perto de uma cidade chamada Naim, estava saindo pelas portas daquela cidade um funeral. Uma mãe viúva que não tinha ninguém, só um filho. O filho dessa mulher morreu. Imagina a tristeza daquela mulher, porque agora aquela mulher viúva, que depositava toda a sua confiança naquele menino, e aquele menino, fruto do seu amor, morre. A vida daquela mulher ia ser miserável. Fora a tristeza por ter perdido um ente querido, acho que o choro era muito grande. E ainda o esquife, o caixão daquele menino estava indo, a mãe chorando e as pessoas chamadas carpideiras chorando atrás. A tristeza daquela mulher, a condição deplorável daquela família, tocou o coração do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele não pôde continuar empreendendo a sua viagem para onde ele estava indo antes de parar e fazer alguma coisa. Jesus Cristo, contra todas os preceitos, contra todas as coisas, Jesus Cristo chegou perto do esquife, do caixão daquele menino e tocou naquele menino. Sabe o que aconteceu? O menino reviveu. O menino se levantou daquele caixão. Eu fico pensando as pessoas que estavam indo após um toque de Jesus que mudou tudo, mudou toda aquela situação. Era um choro de tristeza. Talvez agora começava um pranto de alegria tomar conta do coração daquelas pessoas. Aquele menino olhando agora os olhos do Senhor Jesus Cristo, que havia lhe tocado e havia restituído a sua vida. Agora, o leito daquele menino não podia mais ser aquele caixão. Penso que aquele menino pulou e abraçou Jesus e lhe beijou os pés e agradeceu. Aquela mãe chega a Jesus e lhe abraça e lhe agradece, e agora a vida lhes é restituída. Jesus quer tocar a tua vida essa noite. Jesus quer se mover a sua situação aqui agora, esta noite. Quer devolver a vida para você nessa noite. Querido, se essa noite você foi tocado pela presença de Jesus, que está aqui neste lugar, Ele quer tocar a tua vida. Ele quer te tocar como tocou aquele menino, e quer restituir a alegria de viver em você. Quero te convidar a sair do teu lugar e vir dobrar o teu joelho nesse altar. Se você foi essa noite tocada pelo Espírito Santo de Deus, quer sair do teu lugar, entregar a tua vida a Jesus Cristo, pode chegar aqui à frente. Os irmãos estão vindo essa noite aqui. Meu querido, um toque de Deus na tua vida pode fazer total diferença. Jesus quer tocar em você essa noite. Chega aqui à frente, meu querido. Chega aqui à minha frente, meu irmão, minha irmã. É de graça. Ele pagou a tua dívida. Ele quer restituir a alegria da salvação no teu coração. Ele quer restituir a você coisas que lhe foram retiradas. Talvez você seja como o malfeitor daquela cruz. Foi tocado. Vem aqui à frente, meu querido.
eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Jesus está te chamando, querido. Pode chegar aqui à frente, meu querido. Vem dobrar teu joelho nesse altar. Jesus quer tocar em você. Se você essa noite quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, se você quer restaurar a tua aliança com Jesus Cristo, é o teu lugar aqui na frente essa noite. Querido, você quer entregar a tua vida a Jesus essa noite? Porventura há alguém aqui essa noite que não veio aqui à frente, mas que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Levanta a sua mão assim: eu quero entregar minha vida a Jesus. Se alguém aqui, Deus te abençoe. Eu vi, Jesus também viu, aleluia. Se você quer, Deus te abençoe. Olha quanta gente entregando a sua vida a Jesus. Oh Deus, você quer entregar a tua vida a Jesus? Só levanta a sua mão, só faz assim: eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus te abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. A salvação pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Seu amor. Jesus está tocando a tua vida. Oh, é noite de milagre, é noite de graça, é noite de que Deus está no nosso meio, tocando corações essa noite aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Toca, meu Deus, cada uma dessas vidas. Toca os meus irmãos, como tu tocastes aquele moço que reviveu. Como o Senhor, meu Deus, deu vista aos cegos. Como o Senhor, como foi falado essa noite, fez com que o paralítico andasse. Oh Deus, essa noite, Senhor, o teu povo não escolhe o anjo que move as águas, mas escolhe o Deus que é dono de todas as coisas, do céu, da terra, dos anjos, de todas as coisas. Nós cremos no Senhor, meu Deus. E essa noite, o Senhor, meu Deus, chamou muitos. Chamou o Senhor homens e mulheres, jovens e anciãos, a tua santa presença, Pai. Porque, meu Pai, esta é a casa de salvação e há um povo que crê no Senhor, Deus único que existe por sobre a terra, meu Deus. Levanta o teu povo, levanta, meu Deus, aquele que precisa de um milagre. E em nome de Jesus, Pai, que nós nunca mais nos coloquemos em dívida para contigo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas ao Eterno. Pela cruz a ti toda a glória, a ti me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Sim, pela cruz, ele me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, você que entregou tua vida a Jesus Cristo aqui essa noite, você tomou a melhor decisão da tua vida. Você entregou sua vida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus fará grandes coisas sobre a tua vida. Pode ter certeza disso. Deus fará grandes coisas.
teu nome foi escrito no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Há um povo que te ama aqui nesse lugar. Há um povo que quer ir para o céu junto contigo. Faça parte dessa família. Faça parte dessa família. Meu querido, antes de você sair daqui, eu vou dar a bênção final. Hoje eu não vou estar na porta te abraçando, porque preciso falar aqui com os delegados. Mas cumprimente uma pessoa essa noite. Não só aquele que você conhece. Dá um abraço no visitante. Dá um abraço naquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo essa noite. Faz com que essas pessoas se sintam em casa. Sintam-se em casa, na casa do Senhor. Somos todos irmãos em Cristo. Aleluia, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, curva sua fronte, espalma tuas mãos aos céus. Eterno, glorioso Senhor, obrigado, porque antes mesmo que existisse qualquer coisa sobre a terra, Tu já sabias que iríamos pecar. E antes da fundação do mundo, o Senhor entregou o Seu Filho para morrer na cruz, no tempo oportuno por cada um de nós. Debaixo dessa graça nós estamos, e não queremos sair daí, Senhor, por nada nesse mundo e nesta terra. Nossa pátria é o céu. Nós estamos rumando, meu Deus, para Canaã, em meio a muitos perigos, em meio, Senhor, a muitos exércitos. Mas Tu és o nosso general, como cantamos essa noite. Tu és o Senhor dos exércitos, e nós vamos até Ti, Senhor, debaixo da nuvem da Tua glória, Senhor, aquentados pela coluna de fogo durante a noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Redentor, abençoa este povo, Pai, com a Tua presença. Guarda-nos, Deus. Ajuda que os nossos pés, Senhor, não tropecem em pedra alguma, e que não sucumbamos frente às tentações, mas que nós cheguemos diante do Senhor, Pai, e possamos ouvir de Ti: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. Aguardamos esse dia, Senhor. Enquanto Ele não chega, viveremos para Te adorar. Recebe toda a glória, toda a honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Dá um abraço no teu irmão aí. Dá um abraço naquele que você não conhece. Profetiza uma bênção sobre a vida dessa pessoa. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus. Daqui a pouco, delegados e pastores, cheguem aqui à frente um pouquinho, em nome de Jesus.